Olá, tudo bem? Eu sou o Cássio Regal. Estamos aqui hoje mais uma vez nos estúdios Runa, cedido para a nossa gravação desse podcast. Tenho uma filha de 2 anos. Quando nós iniciamos a nossa jornada ali de busca por uma escola onde nós pudéssemos entregar à nossa filha os cuidados ali naquela formação inicial, nós corremos literalmente Águas Claras inteira. E a partir daí nós optamos em matricular a nossa filha na escola Zig-Zag, que foi a escola que para nós trouxe a maior riqueza de cuidado, segurança, amor e carinho. Primeiro eu conheci o empreendimento dela e eu aprendi a admirar o trabalho dela sem a conhecer. Alguns meses depois nós tivemos um contato mais próximo e ela é uma pessoa que para mim inspira muito e eu espero que esse nosso bate-papo consiga também trazer essa inspiração para você que nos assiste e para você que gostaria de empreender ou para você mesmo que empreende. Regina do Nascimento. Regina, valeu demais por ter vindo dar um aqui. Pá. Obrigada pelo convite. Primeira curiosidade que eu tenho sobre você. Queria entender um pouquinho da sua história. De onde você veio até chegar até aqui? Cássio, comecei com 20 anos, mais ou menos, entrando na Secretaria de Educação. Eu passei no concurso, consegui me aposentar na Secretaria de Educação e a maior parte dos anos eu fiquei na direção de escola. E aí nós tivemos, nesses anos, trabalhos bem significativos. Por exemplo, de transformar assim, a educação, uma educação pública, e elevar a qualidade, né, do serviço prestado à sociedade, que é uma sociedade assim, onde não tem uma condição financeira, né, talvez assim, para poder puxar escolas particulares. E aí a gente entrou e fez um trabalho muito bacana, com suporte muito bacana, de pessoas muito, como eu diria, capacitadas, né, dentro dessa jornada. O pessoal, assim, começou a falar assim, nossa, você tem gingado. Você sabe fazer a coisa. E dentro de saber fazer isso tudo, foi despertando aquele desejo por né, tá buscando sempre melhorias, né, aonde a gente vê muitas coisas precárias. E a gente conseguiu elevar o índice, né, do IDEB da escola, conseguimos assim fazer uma estrutura bacana, conseguimos trazer a comunidade para a escola, porque era uma escola muito sucateada. E aí a gente elevou bastante essa escola. Diante disso eu peguei, incentivada por todo mundo, falei assim, sabe uma coisa, eu vou abrir uma escola para mim, uma escola só de educação infantil. Quando você pensou isso, qual era a sua idade? Isso foi há 12 anos atrás. Legal. E aí eu saí, e essa história é bem interessante. O dia que eu saí, peguei minha mãe, meu filho, uma sobrinha, e fomos passear no Parque Way, procurando um espaço para alugar. Um espaço que eu idealizei na minha mente, que seria, assim, ideal para a gente poder estar fazendo essa escola infantil. E aí eu bati na igreja, que era um sábado de manhã, e chegando lá na igreja... Quando você fala igreja, qual igreja? A igreja católica, que fica próximo da onde a gente está localizado ali hoje. Na Imaculada Coração de Maria? Exatamente, Imaculada Coração de Maria. E quando nós entrei lá, foi um sábado de manhã, procuramos alguém na secretaria para poder me dizer, porque tinha um lote alugando ali, né? Mas só que a imobiliária não alugava, para esse fim, queria particular. E aí nós fomos procurar, porque eu queria falar com os donos. Eu falei assim, a imobiliária não resolve meu negócio, eu vou falar com o dono. E aí eu fui atrás. Eu não achei ninguém que me desse informação, porque era um sábado. Mas eu saí de lá, tinha uma gruta, isso é bem legal. Eu sou católica, né? Sou cristã. E tem uma gruta lá. E eu parei nessa gruta e comecei a fazer minhas orações. Falei assim, voltada para Nossa Senhora. Eu falei assim, Nossa Senhora, eu tenho meu emprego público, né? Tenho a direção da minha escola, sou uma pessoa realizada, mas me dá uma direção. Se não for, dá vontade, que pare aqui. Mas se for... E, Cássio, foi interessante. Quando eu peguei, fiz essa oração, então minha mãe chegou, entrei no carro. Na hora que eu entrei no carro, parece que alguma coisa me disse, entra aqui. E foi logo em seguida, porque
2 lotes, né? 2 lotes após a igreja. E eu peguei, entrei e apertei a campainha de onde está localizada a Zigue-Zague Alves. Aleatoriamente? Aleatoriamente. Falei assim, apertei. Sabe aquela coisa assim que vai do coração mesmo, assim, como se fosse uma vozinha falando. E eu apertei e interfonei. E o dono de lá, conversando comigo, eu pedindo informação sobre outra casa, não era aquela. Outro lote, 2 lotes depois. Aí ele pegou e virou e falou assim, pra que você quer? Eu conheço assim, os donos de lá, né? O que você quer com eles? Aí eu falei, né? Eu não estava querendo alugar, mas a imobiliária não faz, né? Para esse fim. Expliquei qual era o fim, né? Que eu queria montar uma escola infantil no sistema de creche, né? Que começasse de 7 às 19, oferecesse todas as refeições, enfim, banho, todos os cuidados, e iniciasse a pré-alfabetização. E ele virou para mim e falou assim, olha, mora eu e minha esposa aqui, a casa está muito grande para nós, você não quer vir conhecer? E assim começou, ele abriu as portas, e esse namoro durou 8 meses, não foi de imediato. Foram 8 meses, eu até cheguei assim a achar que eles tinham desistido, sabe? Enfim, acabou que um belo dia eles me ligaram e perguntaram se eu tinha interesse. E eu falei que sim. E aí eu fui pra lá. E a gente começou a história da Zigue-Zague dessa forma, sabe? E começamos a fazer reformas e montar, estruturar a escola para receber as crianças. Começamos só com aquele meiozinho ali, aquela parte, né? E depois nós fomos ampliando. Hoje nós temos 2.500 metros quadrados lá. E todo ele é utilizado. E foi isso. Essa foi o começo da Zigue-Zague. E quando você construiu ela, a primeira versão dela, você planejou assim, para receber qual a capacidade de alunos? A capacidade era inicial. Era em torno de umas 110 crianças. 110 crianças. Tá, qualquer pessoa que vai montar uma empresa que vai atender o público direto, ou a maior preocupação e medo dessa pessoa é assim, eu vou montar essa empresa. E aí, como eu vou ter os clientes aqui dentro consumindo o meu trabalho, o meu negócio? E aí, o que você fez? Qual foi a sua estratégia para... Tenho a escola pronta, agora eu preciso de gente aqui dentro. Nós entramos com marketing, muito tímido, por sinal. Me dá um exemplo. Só um parênteses aqui. Eu sou comunicador, formado em comunicação social, publicidade e propaganda. E hoje em dia nós atendemos a Zigue-Zague na parte de comunicação. E é por isso a minha curiosidade também. O marketing tímido em qual sentido? No sentido de panfletar, foi panfleto. Colocamos um nome e fomos trabalhar dessa forma. Por quê? Porque, é claro, né? Não tinha o dinheiro, já não existia mais. Tudo que tinha já tinha depositado ali. Então, essa parte do marketing, né, e como vamos trazer, ficou assim, escasso financeiramente falando, né, não tinha. E começamos a panfletar, e a gente colocou uma fachada bem interessante. E assim, a Zigue-Zague, ela foi planejada de uma forma assim, muito lúdica. Por quê? Porque tudo foi voltado, principalmente, primeiro para o cuidado, depois para a ludicidade. Um dos nossos objetivos, nosso objetivo maior, né, nessa jornada com as nossas crianças é que elas realmente, respeitando a infância, trazendo ela para elas vivenciarem isso tudo, todo esse momento da infância que não volta mais. E de uma forma assim, lúdica, prazerosa, os meninos saem alfabetizados. Eles saem lendo e escrevendo, coisa mais linda. O nosso objetivo realmente é o cuidado, é o carinho, trabalhar as habilidades sociais, psicomotoras, valores que saibam respeitar a família, respeitar os colegas. Eles aprendem muito isso. Você lembra qual foi a primeira matrícula que você fez? Primeira matrícula, lembro. Porque eu lembro do primeiro cliente, quando a gente montou a nossa produtora, eu lembro do primeiro cliente que entrou na nossa produtora. Vou até te interromper um pouco. A gente tinha uma produtora bem menos expressiva em Taguatinga Sul. Todo degrau que a gente subiu, eu fui motivado pela minha esposa, Júlia. Inclusive, fica um recado aí para vocês. Por trás de qualquer homem, sempre vai existir uma mulher foda, viu? E ela foi quem sempre me impulsionou, me dando coragem para fazer coisas que financeiramente a gente não tinha condições nenhuma, né? E eu lembro quando o meu primeiro cliente entrou para fechar um contrato com a gente, lembro do nome, lembro do rosto e lembro de toda a situação ali, ó. A gente não... é impossível esquecer. E você? Pois é, eu também lembro. O nome dela era Carla. Inclusive, professora
Professora, orientadora na Secretaria de Educação. Ah, tá. Aí quando nós começamos a conversar, porque, Cássio, assim, a gente quando monta uma escola, que você vem do meio, que você não está somente empreendendo, mas você entende o processo, todo o processo é diferente. Porque ali não é só você montar uma empresa para poder cuidar, né? A gente sabe como fazer em todas as áreas, principalmente pedagógica, né? O desafio era administrativo, pelo fato de ser uma escola particular. Mas a gente tinha uma bagagem, a gente tem uma bagagem muito grande pedagógica. Então, assim, a gente já sabia como é que a gente ia conduzir todos os trabalhos. A gente entendia qual era a necessidade de cada criança, de cada família, porque a gente já vinha, né, com uma bagagem bem vasta, lidando com essas questões, assim, de família, de criança. E eu lembro que o nome dela era Carla. E você acredita que até hoje, assim, a gente se encontra? Legal. E encontrei com ela até um final de semana desse passado, e foi verdade, numa festinha. E ela pegou e falou assim, você tá lembrada que eu fui a sua primeira matrícula? Eu falei assim, com certeza. E o filho dela ficou com a gente lá, acho que uns 4 anos. Ele entrou com 1 aninho e pouco, e ele ficou até terminar o ciclo todinho da educação infantil, né? Que a gente finaliza com 5 anos lá. E foi assim, e é um prazer até hoje revê-los, né? E com ela também tiveram outros. E eles, sabe, os meninos, sabe, de chegar assim, me abraçar, de ter aquela gratidão. E eles falam até hoje, a minha melhor escola. A minha melhor escola. É interessante, né? Falar a minha melhor escola. Então, por favor, a gente tem que pegar uma foto da Carla, colocar na moldura, escolher uma parede e fixar lá, porque ela foi o marco zero ali da... Foi. E assim, a gente entende, né? Que você já imaginou você chegar numa empresa onde, né? Do nada... E ser a primeira matrícula. Tipo assim, por que ela confiou? Não é complicado. E aquela conquista, né? Né, Cássio? Você conquistar seu primeiro cliente. Ela falou assim, aqui vai ser bom, porque tem pessoas que realmente sabem como fazer. Legal. Diferente de pessoas que vão simplesmente mandar. Porque a diferença é muito grande, né, Cássio? Quando você sabe fazer e você comanda tudo aquilo, do que você quando não sabe fazer, mas você tem que comandar. É como se assim, a estrada encurtasse bastante nessa questão da gente ter já essa bagagem. E educação é uma coisa que estava no sangue mesmo, né? Já vinha trabalhando há mais de 20 anos. Então você não precisou ser aquela empreendedora que ia visitar as escolas dos outros para poder saber como faz. Não, peraí, não, mas eu fiz isso. Eu não fiz assim, saber como faz exatamente, né? Mas para conhecer o espaço, conhecer a parte pedagógica, entender, né, o funcionamento, como é que elas levam. Fiz sim, andei em várias escolas. E olha que... como cliente, para poder entender e ter mais bagagem, né, para poder saber como realmente eu iria fazer. Então, hoje em dia eu faço muito isso também, eu faço contato com produtoras para poder saber como é que eles estão precificando o material deles, para a gente poder nivelar também a precificação do nosso material. Precificando. Ainda teve essa parte também, da precificação. Da precificação que às vezes você não tinha noção, né? Não tinha. Porque até então você recebia o salário para executar uma função e depois você... A gente queria entender o que eles ofereciam, né? O que estava dentro daquele pacote, né? Daquele preço. O que eles ofereciam? Ofereciam quais as aulas extras, banho, alimentação, quantas refeições, como é que era o processo. E foram várias visitas, várias. E eu acho interessante que teve uma criança agora nessa matrícula nova, que ela chegou lá na escola, achou que era um parquinho. Aí já ficou muito fácil, né? Porque quando ela já chega ali na entrada, já vê aquele tanto de brinquedo, aquela parte lúdica, aquela coisa que atrai, né? Que é o que elas gostam. E aí a gente vê que depois, aí elas começam a conhecer, a andar e ver as outras coisas, mas a priori o impacto de achar que está num parque de diversão é o que mais atrai nelas, né? E fica na memória. Tanto é que todos eles carregam isso. Quantas vezes você visitou a Disney? Eu visitei depois de velha, tá? Não, de criança a velha. Depois de velha. Se eu te contar que eu tive, assim,
acho que umas 6 vezes. Umas 6 vezes. Isso é um lugar que me fascina. Pois é, porque, Fascina, tipo assim, porque me traz inspiração. Eu acredito, e quando eu entro ali, eu já fui na Disney mais do que você, tá? Dá licença, gente. Olha, tá vendo? Porque quando a gente entra ali, a primeira coisa que remete ao quê? Cara, isso aqui é muito Disney. É muito Disney. É. E assim, é verdade. E assim, Cássio, eu te digo, toda vez que eu vou na Disney, que eu vejo uma coisa diferente, ou não, que eu lembro, eu sempre volto com uma ideia diferente para poder fazer, mudar lá na escola. Sempre, sempre. É inspirador. Você sente que lá na Zig Zag tem muito disso, né? Sim, Todos sim. os nossos brinquedos. É claro que a gente preocupa muito com essa questão pedagógica, com a funcionalidade do brinquedo, para que ele vai servir, quais as habilidades que ele vai desenvolver nessa criança. A criança vai brincar? Vai. Mas o que ela vai aprender aqui? Né? Qual a parte psicomotora que a gente vai estar trabalhando com ela mais? Né? E aí, tem isso. Mas tem também, sabe, as cores, o glamour, a fascinação, aquela coisa assim que a criança vai se sentir assim, uau, eu tô na Disney. Eu gosto de ir pra lá. Eu gosto de ir pra lá. Legal. Né? E eles sentem muito disso, eu gosto de ir pra lá, e eles se sentem. E outro diferencial lá na Zig Zag, essa questão do sentir em casa. Sentir em casa. Você sabe muito bem que desde da portaria até o pessoal da limpeza, existe um engajamento muito grande de todo mundo ali. O porteiro, ele conhece o carro de vocês Sim. pela placa. Ah, Regina, você está exagerando. Não, é pela placa. Às vezes, tá fazendo a volta, tá passando do outro lado da pista, ele já tá ali muito atento, reconhecendo, e já chama pelo microfone a criança. Então, esse cuidado, esse zelo, são, assim, coisas, assim, que realmente sempre me confortou muito, Cássio. Por quê? Porque é uma segurança tão grande. Nós nunca, a Zig Zag tem 11 anos, essa unidade do Parkway. A unidade do Jardim Botânico tem 8. Nós nunca tivemos problema com questão de segurança, sabe? Nunca houve, assim, de uma criança sair, de alguém pegar, alguém entrar na escola, sabe? Por quê? Porque a gente realmente forma sempre, todo ano ali, uma família. Então, assim, de reconhecer tudo, né? De saber as pessoas, assim, diferentes que entram lá, elas são identificadas. Só entra com identificação pela portaria, pela secretaria. As tias não entregam também. Ou seja, se houver alguma falha, seja ela qual for, de algum, porque nós somos humanos e falhamos, né? Claro. Mas sempre tem alguém lá na ponta que não vai deixar algo acontecer, sabe? Então, assim, é um diferencial muito grande da Zig Zag, essa questão. E, assim, a gente trabalha também muito além da estrutura. Essa estrutura, ela vem carregada também de muita limpeza, muita organização. A gente prima muito por isso, porque a gente entende que um lugar saudável, limpo, ele não traz muitas doenças, né? Não se propaga muito. Então, a gente tem um índice, assim, de vírus, de tudo, né? Na Zig Zag muito baixo com relação assim, às outras escolas, porque a gente prima muito pela essa questão, assim, da higienização. E as meninas que trabalham lá nessa área, elas têm um cuidado muito grande, um carinho muito grande. E a questão da limpeza, não querendo partir para um discurso religioso, mas atrai até espírito ruim, tá ligado? Tá ligado, né? Não, mas isso que procede, realmente. O ambiente quando é sujo... Quando é sujo, os espíritos tem uns que os ruins gostam de ficar ali, e uma vez que você tem um espírito desse na sua cola... Não fica livre dele fácil, não. É difícil limpar. Ou seja, tem que limpar muito. Tem que limpar muito. Uma vez a nossa administração, fiquei aqui, ó, depois dessa parede. Era época de reforma e tal, e tava meio zoado lá. Aí um dia o Pedro chegou, limpou. Aí quando a Júlia chegou aqui, ela pegou e falou assim, ó, nossa, parece que saiu 10 espíritos ruins daqui. A sensação de limpeza ali. A sensação de limpeza, ela traz uma coisa saudável, traz uma tranquilidade, a gente consegue raciocinar melhor. Exatamente isso, o ambiente que você está, quando ele não está muito bem organizado e limpo, você tem dificuldades de encontrar e solucionar problemas. Ou seja, você tem um problema, você não enxerga. Por quê? Porque está bagunçado, está uma desordem, né? Isso serve também, né, Cássio, até para nossas vidas. Assim, a questão do meio, ela influencia tanto que, assim, você colocar...
Um príncipe junto com mendigos, O príncipe vai virar mendigo. E se você colocar o mendigo junto com príncipes, um dia ele vai virar um príncipe. Onde você está, com quem você está, é uma coisa assim que é muito, muito importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com as nossas escolhas, né? De estarmos em lugares saudáveis, em lugares limpos, com pessoas que prosperam, né? Sim. Pessoas que prosperam, que têm uma visão e que buscam coisas melhores, são pessoas assim significativas na vida da gente. Sim. Muito significativas. Sim. Então a gente tem que procurar. Acho que quer dizer que você não tem que andar com pessoas que não têm essa bagagem toda. Não é isso. Mas a gente tem que se projetar. E para você se projetar, você se projeta naquela pessoa que está à frente, não adianta. É claro que serve. Quando você já tem uma certa bagagem, serve para você levar outras pessoas. Porque nós temos obrigação também, de quando aprendemos, de quando chegamos a um certo nível, né, de conhecimento, de postura, de visão. A gente precisa passar isso para as outras pessoas. A gente precisa ensinar as pessoas o que a gente aprendeu de bom. Isso é muito importante. E é um trabalho, assim, sabe, Cássio, que eu faço muito lá com as meninas na escola. Sempre que eu faço uma reunião, que eu vou cuidar da parte administrativa, eu sempre chamo a atenção delas para essas questões, sabe? E eu sempre falo para elas, olha, eu quero que a Zig-Zag é uma escola que é voltada só para a educação infantil. E eu desejo que elas, realmente, que as Zig-Zag sejam um trampolim para que elas possam ir para lugares maior, né? Ganhar melhor, estar melhor, se projetar melhor. Mas para elas conseguirem isso, elas têm que estudar. Elas têm que se aperfeiçoar, né? Elas têm que correr atrás. Sim. Então, assim, é um incentivo que eu dou muito para elas e falo para elas, que eu desejo isso de coração. Eu desejo que a passagem delas seja bastante significativa para que elas possam realmente sair de lá sempre para um lugar melhor. E se você não tem a oportunidade de estar nesse meio com pessoas boas, com pessoas bem-sucedidas, você pode fazer isso aqui, ó. Quer ver, Regina? Estica sua mão aqui. Aqui assim, põe a mão aqui assim. E você pode fazer isso aqui, ó, gente, ó. Esfrega, porque você pode pegar o sucesso por osmose. Tô brincando, gente, vai ficar relando nos outros, não, que isso é só brincadeira. Você tem que se relacionar bem para você poder ser também uma pessoa bem relacionada, óbvio. Isso. A gente não aprende, só aprende quando a gente vive. Não. A gente tem que ter a expertise, a gente tem que ter sabedoria para poder enxergar no outro e trilhar caminhos que leve a gente ao sucesso, né? E a gente aprende sim com o erro dos outros, a gente aprende vendo em que o outro não está muito bem, para a gente melhorar e trilhar caminhos mais seguros, que a gente possa realmente ter mais sucesso. Toda experiência é válida. As experiências mais valiosas são aquelas experiências ruins que a gente vive, porque são elas que trazem o ensinamento para a gente. A experiência boa não ensina a gente nada. Só envaidece, mas a experiência ruim, ela traz o ensinamento. É porque a gente fica mais focado em refletir, procurar, né? Por quê, né? Os porquês em cima daquilo e tentar querer sair daquilo também. Então a gente se torna mais forte pra gente, e a gente repensa muito. A gente faz muitas reflexões diante das experiências ruins. E, Cássio, é interessante que essa questão de mexer com a educação, mexer com criança, mexer com os pais, né? No caso, vocês. O maior desafio, tudo bem, são os pais. As crianças a melhor parte. Eu confesso que eu já fui lá na sua escola em dias aleatórios e falei assim, ó, quero ver a filmagem de ontem o dia inteiro. O dia inteiro? E fiquei lá a manhã inteira, lógico, assistindo em 8 vezes, só para ver como que a minha filha foi tratada. E das 3 vezes que nós fizemos isso, nos surpreendemos. Quebrou a cara. Quebrei a cara. Não achou que estava procurando. Você só soube depois que a gente foi. Foi mesmo. Uma delas foi. Realmente, você tinha dito. Eu não vou falar assim pra você, sabe, que a gente não tem. Nós temos muitos desafios. E não são poucos, Cássio. Porque a gente está mexendo com gente e gente inocente, né? Qualquer descuido, qualquer erro pode ser fatal. Sim. Então, assim, eu sempre falo, assim, os melhores dias pra mim de sono, de tranquilidade, é quando chega sexta-feira. Fechou a escola, sábado e domingo. Eu imagino. Aquela paz que eu sei que tá, sabe, que nada vai acontecer. E pra gente, quando chega sexta-feira, a gente pensa, puta que
amanhã livre, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma programação. Então, quando é alívio para um, para o outro já é preocupação, né? E lá, assim, a gente tem, assim, são as melhores noites minhas. Por quê? Porque a preocupação é constante, né? Porque a gente está mexendo com o ser incapaz, que depende da gente para tudo. A gente aprende que uma alimentação de qualidade, ela é feita não somente você, sabe, fazendo uma comida gostosa. Para você fazer essa comida gostosa e de qualidade, você precisa de matéria-prima de qualidade também. E a gente sempre busca isso, sabe? E fala para mim, me conversa, por que eu devo colocar a minha filha para estudar na sua escola, Zig-Zag? Cássio, porque, além de tudo, de estrutura, além de bagagem pedagógica, de formação, a gente tem um diferencial tão grande lá que eu vou falar para você, assim, que é o carinho, o cuidado que a gente tem, a preocupação que a gente tem com eles, sabe? O ir e vir deles pra gente é muito importante. O momento é tão lindo quando a gente solta que eles vão brincar lá e que eles começam a andar naqueles velotróis, a gente fica pulando para eles, né? Não passar no pé da gente. E ver aquela alegria deles é uma satisfação muito grande. Então, assim, dizer para vocês assim que a escolha da Zig-Zag é com segurança, porque a gente dá segurança, porque a gente ama. Nós fizemos tudo ali pensando sempre na segurança, no conforto deles, na alegria deles. Então, assim, a Zig-Zag, ela se torna um lugar, o fascínio que tem a Zig-Zag não é só no momento que vocês entram lá, é no momento que eles passam lá, que os filhos de vocês passam lá com a gente, sabe? Eles são muito bem cuidados, muito felizes, porque a gente realmente faz, e faz assim com amor. Eu sei disso e eu compro bastante a sua briga, viu? Porque sempre que tem um assunto de... Depois que a gente vira pai, a gente só se relaciona com o pai, né? E sempre numa rodinha de conversa assim, surge uma pergunta: sua filha já está na creche? E eu fico bravo. Eu falo, não, creche não, minha filha está na escola, porque lá tem inglês, lá tem isso. Eu sei que eu estou errado e você vai me corrigir. Creche é onde as crianças vão só para as pessoas ficarem tomando conta para elas não morrer. A minha filha, ela está sendo educada, alfabetizada, ela não está na creche, ela está na escola. Eu falo certo? Você fala certo. Porque passa, né? Porque essa questão de creche é, na verdade, o modo qual a gente opera as nossas atividades de alimentação, de banho, de cuidado. Esse seria. Sim. Mas vai além disso, né? Nós temos toda uma estrutura, a parte pedagógica que nós trabalhamos e tudo. Todos os nossos professores, eles têm formação. Então, a gente colocou o professor desde o berçário até 5 anos. Mesmo que a gente saiba que, né, no berçário 1, 2, não tenha essa questão pedagógica tão latente como no infantil 1 A Liv está em qual berçário? Não sei, eu acho. Berçário 2. Ou a Liv chegou para mim recentemente e ficou assim falando para mim, Dubai, eu pensando assim, ó, Dubai? Que é isso? Dubai. Eu tentando entender Dubai, até que ela falou assim, ó, Dubai, tchau. Ela tava falando goodbye. Eu pensei, caramba, bicho, olha só. Falando inglês. E assim, Cássio, é fascinante, né? As aulas de inglês, assim, e como eles captam as coisas. Como o professor de inglês lá trabalha de uma forma lúdica. Ele faz um trabalho muito bacana. Na verdade, ele tira os meninos de sala e as aulas são feitas muito naquela parte externa. O berçário, por exemplo, fica ali muito no bangalô. Então, ele sempre programa coisas ali. Então, assim, a atenção dos meninos fica bem voltada. Por quê? Porque ele trabalha muito com a parte lúdica também, que é o que chama, né? Sim. Que é o que mais atrai. Conversamos aqui com Regina, foi um bate-papo legal demais. Espero que a história dela tenha trazido para você alguma força, que você que está pensando em empreender em alguma coisa, acredite, se você faz com fé, se você faz com vontade, você pode ter certeza que aqui é uma prova de que dá certo e
Vai na fé. Valeu demais, Regina, por ter vindo aqui. Obrigada pelo A convite. gente vai marcar um Obrigada episódio 2 para a gente poder conversar mais um pouco e falar mais sobre a parte pedagógica e principalmente Vila Tulum, que a gente não falou nada dela aqui ainda. Nada. Mas a gente vai falar. Que a Vila Tulum foi projetada também para receber as crianças da Zig-Zag, né? Então, no próximo episódio a gente vai falar isso. Vamos sim. Obrigada, Valeu. Cássio. Beijão. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.